título da palavra diz: o sermão continua, a parábola dos 10 talentos. A palavra diz aqui no primeiro verso que Jesus disse que isso é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhes seus bens. A palavra nos diz que, através de uma parábola, Jesus tinha o costume de falar com as pessoas, com os servos, através de parábolas. E muitos não entendiam as parábolas que Jesus falava. Mas ao final de cada parábola ele sempre dava uma explicação. E uma dessas parábolas é sobre os talentos. Aqui na palavra diz assim, que tendo partido ausentou-se para longe, e tendo partido, recebeu 5 talentos, e negociou eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma maneira, outros 2 granjeou também outros 2 talentos, mas o que recebeu cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez contas com ele. Então, os irmãos, eu tenho certeza que os irmãos já ouviram essa palavra, essa parábola sobre os talentos. Alguns desses servos aqui nessa parábola, recebeu 5 e foi para frente. Ele conquistou mais talentos. Ele foi granjeando, diz a palavra, né? Ele foi conquistando mais talentos. A palavra também diz que outro ganhou mais 5 talentos e granjeou mais 2 talentos. Até que dos servos, ao invés dele ter ganhado mais talentos, o que ele fez? Ele foi e enterrou o talento que ele tinha. E muitas das vezes, a gente, nos dias atuais, acontece da mesma forma. A gente tem talentos para ser usado por Deus, mas a gente enterra esses talentos. A gente, ao invés de granjear, de conquistar mais talentos, aquele único talento que a gente tem, a gente vai e ainda enterra. Ou seja, a gente, ao invés de usar aquele talento que Deus nos dá, seja de trazer uma palavra, seja dar um louvor, seja de falar de uma palavra para uma pessoa aí fora, muitas das vezes a gente esquece que aquilo que Deus nos deu de graça, a gente não pode retornar da mesma forma. A gente tem que conquistar mais talentos, para que possamos ser produtivos na presença de Deus. E a palavra fala que teve que, ao invés dele conquistar mais, ele enterrou o talento dele. Ou seja, ele escondeu. E depois, quando veio o senhor desses servos, quando veio prestar contas, ele se aproximou, diz a palavra, que o que tinha 5, disse que ele conquistou mais 5, então no total ele ficou com 10. O outro tinha 5 e conquistou mais 2, ficou com 7. E quando chegou a vez daquele que tinha 1 e enterrou, diz aqui o Senhor: mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado escondi o talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros. Então a palavra fala que, ao invés da gente enterrar, ao invés da gente esquecer o talento que Deus nos
nos dá de graça, ao invés da gente esconder, que a gente passe para outro. Se você não quer mais vir aqui à frente falar da palavra, deixa outro. Se você não quer vir aqui mais tocar o instrumento, deixa outro. Se você não quer participar do trabalho que tem que fazer aqui na manutenção do templo do Senhor, deixa outro. Muitas das vezes as pessoas deixam, mas infelizmente o que está acontecendo nos dias de hoje é, além das pessoas não fazerem, as pessoas atrapalham quem quer fazer a obra de Deus. Infelizmente, dentro da casa do Senhor, tem pessoas que atrapalham a obra de Deus. E Jesus também fala sobre isso, que dentro da casa do Senhor existem vasos para honra e para desonra. Existe o joio e o trigo. Esparrama. É Deus. E a palavra também fala que quando a gente não faz com amor, com carinho, com a devida prestação, a gente vai ser cobrado. E imagina Deus cobrando um de nós. A gente, com os nossos olhos carnais, a gente não consegue ver quem é o joio, quem é o trigo, quem é o vaso que desonra, o vaso que honra. Nós não conseguimos ver, enxergar, mas Deus sabe, irmãos. Da mesma forma que Ele está vendo este culto, da mesma forma que Ele está presente neste culto, Ele vê o que acontece no meu coração e no seu coração. E a gente vai prestar conta de tudo aquilo que a gente faz e o que a gente não faz. Se a gente faz bem feito e se a gente não faz. E se a gente atrapalha quem faz também. Porque muitos dos que não querem fazer a obra de Deus impedem outros de fazer. E é isso que tem mais matado o povo cristão. O próprio crente está matando outro crente. Seja com críticas, com palavras de desagrado, seja com atitudes dentro da igreja. Porque dentro da igreja, a palavra diz que a gente tem que guardar o pé. Quando a gente põe o pé aqui dentro, a gente já tem que ficar esperto. Porque Deus se faz presente neste lugar. E muitas das vezes a gente não está nem aí, a gente está como se fosse em um outro ambiente da nossa casa, como se fosse em um ambiente de uma casa de um amigo, de um colega, de um conhecido. A gente trata a igreja como se estivesse em qualquer outro lugar. E não um lugar sagrado que é de fato. Um lugar que foi consagrado a Deus. Então, irmãos, aqui nessa parábola fala: se você for enterrar o seu talento, não enterre, deixe que outro faça. Mas não enterre, porque o Senhor vai cobrar. Quando nós não fazemos, Deus cobra. E diz a palavra que quando Deus põe a mão, às vezes é melhor até que o diabo coloque a mão, porque quando Deus coloca a mão ou Ele tira a mão, é complicado, é muito difícil. E nós que oramos a oração do Pai Nosso sempre, eu acredito, eu pelo menos tenho esse costume de todo dia de manhã, sempre quando eu acordo, eu agradeço a Deus, eu oro pela oportunidade que Deus está me dando, porque muitas pessoas não acordam. Muitas pessoas morrem dormindo, outras passam as noites nos hospitais e às vezes nem voltam para casa. E graças a Deus, Deus tem permitido que eu e você, nós tenhamos passado dessa pandemia. Se não foi 100% ileso, foi uns 90%, porque graças a Deus nós estamos aqui. Mas segundo os estudos, segundo a ciência, né, o Ministério da Saúde, quase 630 mil pessoas não passaram ilesas. E fora as que ficaram com sequelas. Então, se eu e você
não agradecemos a Deus com o que Ele nos deu de graça. Além da salvação, que foi o talento, que foi a possibilidade de vir aqui falar da palavra dEle, se é vir louvar, se é vir dar o testemunho, tocar um instrumento, isso é um talento. Nós temos que honrar esse dom que Deus nos dá. E quando a gente faz, como eu disse aqui, de qualquer forma, aqui vem a palavra e nos diz: porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem será-lhe tirado. Quantos eu posso assim enumerar em mais de 10 dedos? Quantas pessoas que eu conheço que tocavam na igreja, que falavam da palavra do Senhor, que davam testemunhos da misericórdia de Deus na vida deles, mas infelizmente hoje ou estão prostrados ou estão afastados do caminho do Senhor. E sempre essas pessoas culpam terceiros. Nunca tem culpa. Sempre a culpa é de outra pessoa. A culpa é do pastor, a culpa é do obreiro, a culpa é do irmão que trouxe uma palavra que ele não gostou. Nós humanos, nós somos muito exigentes para o que a gente quer. A gente quer as coisas boas, a gente quer do bom e do melhor, como diz aí fora. Mas será que estamos fazendo o bom e o melhor para os nossos semelhantes? E para Deus então? Será que nós estamos fazendo o melhor que nós podemos, da nossa capacidade, da nossa inteligência, da nossa sabedoria? E a palavra diz: quando a gente não tiver sabedoria, a gente venha pedir a Deus, porque Ele nos concede livremente e alegremente. Então, quando a gente fala que eu não vou porque eu tenho vergonha, porque eu não sei falar, porque eu não tenho coragem de ir lá na frente, eu não tenho mais vontade de ir na casa de Deus, a gente tem que ficar esperto, porque tem alguma coisa aí por trás disso. A gente tem que ficar esperto porque, como diz a palavra, os anjos estão ao nosso redor e o inimigo ao nosso derredor. O inimigo só está esperando uma brecha minha, uma brecha sua, para que ali ele possa fazer uma entrada. E quando ele entra, ele destrói tudo, ele não tem piedade. Então, irmãos, nessa noite, eu gostaria de deixar essa mensagem para cada um de nós. Assim como Jesus falou sobre os talentos, Ele falou sobre muitas outras coisas aqui nesse texto. Como, por exemplo, lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Não sou eu que estou dizendo isso, é a palavra do Senhor. Muitos textos da palavra são textos duros, muito difíceis de absorver, mas é a palavra do Senhor. E nós, como servos, nós temos que acatar tudo que é escrito nesse livro aqui, porque além de ser inspirado por Deus, foi escrito por homens que serviram a Deus. Então, irmãos, se está escrito aqui, lançai, pois, o servo inútil nas trevas, é que é para a gente vigiar, para que a gente não seja inútil naquilo que Deus nos colocou. Se Deus nos colocou aqui para trazer a palavra, que a gente, se possível, venha trazer uma palavra. Eu não sou pregador, muito longe disso. Eu sou apenas uma pessoa que está começando e testemunhando alguns fatos. Eu estou aprendendo cada dia. E sempre quando eu tenho a oportunidade de vir aqui, eu sempre quero deixar claro isso. Eu não sou pregador.
mas eu tento, porque Deus me deu essa oportunidade. Assim como o pastor começou como jovem, o irmão Ídolo também fez seus estudos. Nós, como estamos iniciando nesse novo talento que Deus está nos dando de graça, que a gente venha estudar, falar da palavra de Deus aqui na frente, falar da palavra de Deus lá fora, no ônibus, na sua rede social, se possível, mas fale da palavra de Deus. É isso que Deus quer, que a gente anuncie o Evangelho, que a gente fale das boas novas, mas também que a gente fale que Deus é justo. Deus é justo. Deus não é mau, Ele é justo. E isso as pessoas têm confundido muito, principalmente nesses últimos anos de pandemia. Onde está o seu Deus? Por que o seu Deus permite isso? Mas aí eu falo, mas no tempo da guerra também foi assim, na Primeira Guerra, na Segunda Guerra e outras guerras, também questionaram os servos do Senhor, onde estava o Deus. Mas irmãos, Deus está olhando tudo isso. Se Deus interceder, se Deus interferir em cada decisão minha e sua, o que a gente vai aprender? Se eu for para o lado errado e Deus, opa, aí não, Deus vem e tira. Como que a gente vai aprender? Infelizmente ou felizmente a gente aprende, muitas das vezes é dando cabeçada, como diz aí fora. A gente aprende mais com os erros do que com os acertos. E Deus nos dá esse livre-arbítrio. Deus nos permite que a gente erre, aí Ele vai lá e nos pega. Foi lá, bateu a cara, eu estou aqui. Se você se arrepender verdadeiramente, eu te dou mais uma chance, como Ele fez com o filho pródigo. Ele nos deu esse exemplo. E nós somos filho. Todo pai ama o filho, eu tenho certeza disso. Mas assim como todo pai quer o melhor do filho, há correções. Quantas correções meu pai já não me deu? Minha mãe, querendo ver o meu bem, e mesmo assim eu não quis ouvir alguma das vezes. Quebrei a cara. Mas meus pais, eles fecharam a cara para mim ou me abandonaram? De maneira alguma. Da forma deles, eles me receberam de novo e falou, não vá por esse caminho de novo, porque você foi e se arrependeu, ou não se arrependeu. É aí que Deus quer ver eu e você. Se a gente se arrepende verdadeiramente, Deus quer que a gente coloque a cara no pó, que a gente se arrependa, que a gente reconheça que Ele é o único e suficiente Salvador da nossa alma. E se não for dessa forma, a gente vai ficar dentro da igreja e ser como esse servo de um talento que enterrou. A gente vai ser um servo inútil. Amém? Eu agradeço a oportunidade nessa noite.